Levante-se, Jerusalém, que o seu rosto brilhe de alegria, pois já chegou a sua luz. A glória do Senhor está brilhando sobre você. A terra está coberta de escuridão, os povos vivem nas trevas, mas a luz do Senhor está brilhando sobre você. Sobre você aparece a glória de Deus. Atraídos pela sua luz, Jerusalém, os povos do mundo virão. O brilho do seu novo dia fará com que os reis cheguem até você. Jerusalém, olhem em redor e vejam o que está acontecendo. Seus filhos estão voltando, eles estão chegando. Seus filhos vêm de longe, as suas filhas vêm nos braços das mães. Quando você vir isso, ficará radiante de alegria, cheio de emoção, o seu coração baterá forte. Os povos que vivem no outro lado do mar virão, trazendo todas as suas riquezas para você. Os povos de Midian e de Efá chegarão com enormes caravanas de camelos. Virá também o povo de Sabá, trazendo ouro e incenso. Todos eles anunciarão as grandes coisas que o Senhor fez. Amém. Quem disse que não somos nada, que não temos nada para oferecer? Repare as nossas mãos abertas, trazendo as ofertas do nosso viver. Repare as nossas mãos abertas, trazendo as ofertas do nosso viver. A fé do homem nordestino que busca um destino, um pedaço de chão. A luta do povo oprimido que abre caminho e transforma a nação. Oh, 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 recebe, Senhor. Oh, oh, recebe, Senhor. Retalhos de nossa história, bonitas vitórias que meu povo tem. Palmares, Caldeirão, Canudo são lutas de ontem, de hoje também. Oh, oh, oh,
recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Aqui trazemos a semente e sangue dessa gente que fecunda o chão, do gringo e tantos lavradores, santo e operários em libertação. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Coragem de quem dá a vida seja oferecida neste vinho e pão. É força que destrói a morte, muda a nossa sorte, é ressurreição. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Quem disse que nós somos nada, que não temos nada para oferecer? Repare as nossas mãos abertas, trazendo as ofertas do nosso viver. Repare as nossas mãos abertas, trazendo as ofertas do nosso viver. Oremos, irmãos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por toda a proteção e por tudo que tens feito em nossas vidas, Senhor. Obrigado pelo ano que se passou e pedimos também, Senhor, que nos abençoe neste novo ano que se inicia. Aproveitamos a oportunidade, neste primeiro culto do ano de 2021, para louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor, pois só Tu é digno de toda a honra e toda a glória. Abençoa-nos hoje e sempre, é o que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Declaração de perdão. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro.
igreja, reunimos-nos aqui. Damos forças pro nosso caminhar. Queremos mais aprender como viver. Ao ler a Bíblia e no compartilhar tua vontade pra hoje esclarecer. Faz tanto tempo que um povo percebeu o desafio de andar nos passos teus. De um pro outro a história se contou. Foi tão marcante que até nós chegou. Até nós chegou. Até nós chegou. Oremos, irmãos. Bendito e soberano Deus, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Agradecemos a Ti também por essa oportunidade de cultuar a Ti, louvar e bendizer o Teu santo nome, colocar diante de Ti as nossas necessidades, ó Pai. Obrigada, Senhor, porque a cada dia o Senhor nos concede vida, o Senhor nos concede amor, e obrigada também, Senhor, porque sabemos que em Ti encontramos o conforto, o consolo, o cuidado, o direcionamento para o nosso caminhar, Pai. Neste momento de leitura e reflexão sobre a Tua palavra, pedimos a direção do Teu Santo Espírito, ó Pai. Pedimos a Ti que a Tua mensagem lida e revelada encontre em nossos corações campo fértil, ó Pai. Campo fértil para florir, para transformar as nossas vidas e também para proclamar o Teu Evangelho àqueles que estão ao nosso redor e transformar a realidade ao nosso redor. Fica conosco neste culto, recebe a nossa adoração, que é feita a Ti, por amor e em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde deveria nascer o Messias. Eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu o seguinte: você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E eles disseram. Depois os mandou a Belém com a seguinte ordem: vão e procurem informações bem certas sobre o menino. E quando o encontrarem, me avisem, para eu também ir adorá-lo. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho, viram a estrela, a mesma que tinha visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa, encontraram o menino com Maria, a sua mãe.
Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram os seus cofres e lhes ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. E num sonho Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes. Por isso, voltaram para a sua terra por outro caminho. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, irmãos e irmãs. Hoje, Epifania do Senhor, ano B, primeiro domingo do ano de 2021, nós estamos diante do Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12, que foi lido há pouco. E o desafio hoje está ligado a essa Epifania. A história da formação do povo brasileiro é fortemente dependente de estrangeiros. E é tão forte essa característica que o povo originário, habitantes deste território, são hoje tratados como estrangeiros, invasores. O mesmo ocorre ao povo negro, tratado como escória, resíduo. Orientais em geral são menos rejeitados, mas sofrem xenofobia. No entanto, os imigrantes brancos, estrangeiros de origem europeia, são tratados como heróis conquistadores, trabalhadores honrados, que transformaram uma terra selvagem, cuja língua era uma balbúrdia, um balbucio, em terra civilizada, com a bênção da Igreja Cristã Branca de língua compreensível. Governantes indígenas foram arrastados de sua posição legítima e reconhecida pelos seus povos. Rainhas africanas acorrentadas tiveram seu trono usurpado pelo Império Português cristão. Estrangeiros em sua própria terra e terra estranha para muita gente. É como se formaram as massas populacionais brasileiras. Em geral, pessoas que sobrevivem precariamente. No nosso texto, temos o herói para muitos, o Herodes, rei da Judéia, estrangeiro protegido pelo Senado romano, rejeitado por parte da população que o vê como governante ilegítimo. Por outro lado, o legítimo sucessor da dinastia davídica acaba de nascer na cidade de Davi, Belém. O sistema de patronato, dos afagos e trocas de privilégios entre os membros da elite está potencialmente em risco. As figuras políticas e religiosas sentem que sua posição de poder está ameaçada com o cumprimento das profecias do nascimento do Messias. Essa posição acompanhará de maneira ininterrupta todo o ministério de Jesus. Então temos aí um cenário bastante familiar para nós, tanto o bíblico quanto da história da formação do povo brasileiro, que mostram essas contradições, injustiças e a distância da paz por questões de puro luxo, né, de opressão daqueles que querem dominar e conquistar os outros povos. Então nós temos, tanto na nossa realidade histórica brasileira, quanto naquela realidade, na época do nascimento de Jesus, situações muito semelhantes de sofrimento, de perseguição, que nós podemos trazer para essa nossa reflexão. Os visitantes do Oriente, cientistas religiosos ou magos, estão comprometidos com seus estudos de astronomia e astrologia e com as tradições e predições judaicas. Então eles eram como cientistas religiosos que tanto tinham a ciência nos seus estudos, como também tinham ali um compromisso com a religião, com as tradições, do judaísmo. Tal fidelidade está alinhada com o milagre da estrela guia e as homenagens ao rei dos judeus. Eles trazem presentes, eles querem louvar aquele rei que nasceu ali, aquela criança. Isso também será a primeira derrota das pretensões malignas de Herodes e seus aliados. Eles queriam acabar com a possibilidade de alguém, porventura, tomar o trono, a posição de poder que estava até então estabelecida. Os presentes são de origem pagã.
né? Se nós formos a Isaías 66 ou ao Salmo 72, 10 a 15, vamos identificar que os povos de várias regiões, estrangeiros, eles têm esses elementos que foram ofertados a Jesus, né, como presentes que são aqui preciosos. São tributos estrangeiros, ofertas de gratidão e esperança de quem encontrou a fonte da fé verdadeira, destino e origem de vida plena. Então, os cientistas religiosos, né, os reis magos, eles estão ofertando a sua gratidão, a sua esperança, né, diante daquela promessa que é a vinda de um Messias, alguém que vai transformar o mundo. Todos os episódios de Epifania, que é o tema, né, desse domingo, invariavelmente provocam alegria, ainda que alguns possam ser controversos, como a manifestação a Corá, quando a terra abriu e engoliu os rebeldes, lá em Números 16. 3 homens diante da tenda de Abraão, e Deus promete um filho, né, em Gênesis 18, e isso motivou grande alegria. Deus mostrou-se a Moisés na sarça ardente. Nós temos também esse episódio que, além dessa alegria, vai desfrutar na libertação do povo que estava escravo no Egito. Todo encontro de Deus com seu povo é uma festa de libertação. A Epifania é também providência divina, já que, após a visita dos estrangeiros, José, Maria e a criança fugiram para o Egito da fúria infanticida de Herodes, cujos custos para a estadia lá estariam garantidos pelos presentes fáceis de carregar e de boa aceitação entre os comerciantes egípcios. Então, a mirra, o ouro, o incenso, são elementos que vão contribuir para essa fuga, da família aí de Jesus, fugindo da fúria maluca, louca, de Herodes, que não quer perder sua posição de poder. Ao reagir à perseguição do grupo dos fariseus e às divergências internas no cristianismo, nós vamos ver que as comunidades de Mateus devem testemunhar para que todos reconheçam em Jesus de Nazaré o Messias. Esse Jesus, o Messias dos excluídos, será rejeitado e perseguido pelos governantes e seus partidários judeus em Jerusalém, mas acolhido pelos magos e nazarenos, moradores de Nazaré, representantes de todos os povos. Será acolhido no Egito, lugar de escravidão no passado. Sinal de perdão aos opressores que se arrependem e retornam a Deus, essa ida da família de Jesus com essa acolhida pelos egípcios, mostra também que aqueles que um dia fizeram mal, aqueles que um dia oprimiram, também têm a oportunidade de se reconciliarem. Então temos aqui esse sinal, de perdão nessa acolhida da família de Jesus no Egito, aquele que antes havia escravizado o povo judeu. Então a Epifania é luta pela vida, é resistência. Não é um simples ato de amor, mas uma vida inteira dedicada ao amor, à fraternidade e união dos povos. Epifania é liberdade total no Cristo, que nasceu estrangeiro em sua própria terra, perseguido por usurpadores e acolhido por estrangeiros e oprimidos. Este é o legítimo governante, que nos impulsiona para a vitória de todos os povos, para a dignidade humana universalmente proclamada e garantida pelo reinar de Deus. Então, concluindo, irmãs e irmãos, a manifestação da graça de Deus por meio do nascimento de Jesus de Nazaré, para ser o Cristo de todos os povos, é refletida na generosidade das pessoas de todas as origens, dispostas a lutar por justiça e paz. Assim pergunto, quais são os presentes que indígenas, negros e orientais ofertaram ao povo brasileiro, que fazem diferença na construção de justiça e paz? Reconhecemos os presentes que as mulheres ofertam diariamente para a conquista de justiça e paz em nossa sociedade, em nossa família, na nossa comunidade? Irmãos, irmãs,
que possamos assumir e nos permitir viver a Epifania em nossas vidas, a fim de transformar a dura realidade em que vivemos no mundo universalmente alegre. Que Deus assim nos agracie com a Tua palavra. Amém. Para o momento de intercessão e ação de graças, faremos a leitura que está em Salmos, capítulo 72, versículos de 1 a 7 e depois 10 a 14. Oração em favor do rei. Ó Deus, ensina o rei a julgar de acordo com a tua justiça. Dá-lhe a tua justiça, para que governe o teu povo com honestidade e trate com justiça os explorados. Que haja prosperidade no país, pois o povo faz o que é direito. Que o rei julgue os pobres honestamente. Que ele ajude os necessitados e derrote os que exploram o povo. Que o rei viva enquanto o sol durar e a lua existir, por gerações sem fim. Que o rei seja como a chuva que cai sobre os campos, como os aguaceiros que regam a terra. Que a justiça floresça durante a sua vida e que haja prosperidade enquanto a lua brilhar. Os reis da Espanha e das ilhas lhe oferecerão presentes, e assim também os reis da Arábia e da Etiópia. Todos os reis se curvarão diante dele, e todas as nações lhe obedecerão. O rei ajuda os pobres que lhe pedem socorro. Ele ajuda os necessitados e os abandonados. Ele tem pena dos fracos e dos necessitados e salva a vida dos que precisam de auxílio. Ele os livra da exploração e da violência. A vida deles é preciosa para ele. Amém. Do sul ao norte estamos no caminho, celebrando a vida, partilhando o pão. Do mesmo cálice bebemos vinho, somos o teu povo em peregrinação. Na caminhada nossa voz ecoa, denunciando a morte e a escravidão. Anunciamos nessa terra boa, que tu renovas toda a criação. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja é o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo o pão. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja é o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo o pão. Pelos sinais, pelas boas notícias, por tua herança, pelos dons, Senhor. Pelos bons frutos e pelas primícias, graças te rendemos, Cristo Salvador. Há muito que fazer neste país, não basta acreditar na tradição. Deus ensina a gente a ser feliz. Igreja, a gente vive em comunhão. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja é o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo o pão. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja é o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo o pão.
Venham, celebremos a ceia do Senhor, façamos todos juntos um enorme pão, preparemos muito vinho, como em Caná. Que as mulheres não se esqueçam do sal, e os homens tragam o fermento. Que venham muitos convidados, cegos, surdos, coxos, presos, pobres. Que venham muitos convidados, cegos, surdos, coxos, presos, pobres. Prontos, sigamos a receita do Senhor, batamos todos juntos a massa com as mãos e vejamos com alegria como cresce o pão. Que as mulheres não se esqueçam do sal, e os homens tragam o fermento. Que venham muitos convidados, cegos, surdos, coxos, presos, pobres. Que venham muitos convidados, cegos, surdos, coxos, presos, pobres. Porque hoje celebramos o encontro com Jesus. Hoje renovamos nosso compromisso com o reino. Ninguém ficará com fome, ninguém ficará com fome, ninguém ficará com fome, ninguém ficará com fome. A Eucaristia é uma epifania. Deus se manifesta na história e em nossas vidas por meio de Cristo, corpo e sangue, pão e vinho. É a oferta de vida proveniente de Deus, cujo Espírito está unido ao nosso Espírito, promovendo a comunhão do corpo-comunidade, cuja cabeça é o próprio Cristo Jesus. Presença real. Diante dessa mesa, nos aproximamos como magos, pois também nós procuramos pelo Cristo prometido. Somos como estrela, a luz que acende no horizonte para a chegada de um novo tempo. Com as nossas mãos, com as quais acolhemos o pão e o vinho, simbolizamos a força de Deus e sua providência a toda a criação. Os presentes, as ofertas que trazemos, são a providência de Deus dada à humanidade, o Cristo da partilha. Ao redor da mesa, somos como as mulheres no presépio, a fim de valorizar a rede de mulheres, da possibilidade de transformar a solidão em comunhão, do cuidado mútuo, do carinho que atenua as dores do parto e da partida. Que esteja em nossa consciência. Fazemos isto em memória dele, até que ele venha. Amém. E em memória dele, nós lembramos que esta mesa é uma mesa de acolhida, acolhida dos excluídos, que possamos, ao comer do pão e beber do vinho, fazer em memória daquele Cristo que acolhe os excluídos. Possamos trazer isso para dentro de nossas vidas, para dentro de nosso ser. Então agora vamos cear. Agradecemos a Deus, então, por participar desta mesa. Senhor Deus e Pai, somos gratos porque o Senhor não nos excluiu, assim como não exclui ninguém.
E nós queremos poder, a partir desta mesa, realizar esse grande feito de amar a todos e trazer todos para perto de Ti. Abençoa a nossa vida, abençoa o alimento que está dentro de nós, para que se transforme em um fazer novo, um fazer de bem, para que acolha a todas as pessoas, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Envio. Vamos ler a palavra que se encontra em Efésios, capítulo 3, versículos de 2 a 12. Com certeza vocês já sabem que Deus, por causa da sua graça, me deu esse trabalho para o bem de vocês. Deus me revelou o seu plano secreto e fez com que eu o conhecesse. Eu escrevi isso em poucas palavras, e se vocês lerem o que escrevi, poderão saber como entendo o segredo de Cristo. No passado, esse segredo não foi contado aos seres humanos, mas agora, por meio do seu Espírito, Deus o revelou aos seus santos apóstolos e profetas. O segredo é este: por meio do Evangelho, os não-judeus participam com os judeus das bênçãos divinas. Eles são membros do mesmo corpo e participam da promessa que Deus fez por meio de Cristo Jesus. Graças ao dom que Deus, na sua bondade, me deu. E pela ação do seu poder, eu fui colocado como servo do Evangelho. Eu sou menos do que o menor de todos os que pertencem a Deus. Mas mesmo assim, Ele me deu este privilégio de anunciar aos não-judeus a boa notícia das imensas riquezas de Cristo. E também me deu o privilégio de fazer com que todos vejam como se realiza o plano secreto de Deus. Deus, que criou tudo, escondeu esse segredo durante os tempos passados. E isso aconteceu a fim de que agora, por meio da Igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. Deus fez isso de acordo com o seu propósito eterno, que Ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por estarmos unidos com Cristo, por meio da nossa fé nele, nós temos a coragem de nos apresentarmos na presença de Deus com toda a confiança. Portanto, eu lhes peço que não desanimem por causa dos meus sofrimentos por vocês, pois eles lhe trazem benefício. Te damos graça, Pai onipotente, pelo pão e vinho posto sobre o altar. São oferendas sempre do trabalho, são virtude e bênção para celebrar. Que o partilhar dessa refeição, o desfrutar dessa comunhão, nos tenha força, anunciar teu reino, luta, compromisso, desafio e missão. Te oferecemos nossa alegria, pão de cada dia, dádiva de amor. Também trazemos no nosso sofrimento as canções de exílio, privações e dor. Que o partilhar dessa refeição e o desfrutar dessa comunhão nos tenha força, anunciar teu reino, luta, compromisso, desafio e missão. Aqui chegamos para lembrar de novo a paixão e morte de Jesus, Senhor. Como viveu em meio a gente humilde, ressurgiu em glória, Rei e Salvador. E o partilhar dessa refeição e o desfrutar dessa comunhão nos tenha força, anunciar teu reino, luta, compromisso, desafio e missão. Te suplicamos que nos abençoe, nós o corpo vivo dividindo o pão, que compartamos nossos bens e vida, vinho repartindo pela nossa mão. Que o
partilhar dessa refeição, por desfrutar dessa comunhão, a ganhar força, anunciar e a teu reino, luta, compromisso, desafio e missão.